Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Vamos iniciar os louvores cantando esse louvor Oceano, que ele fala onde temos tempestades, mas podemos ver que Jesus está no barco. Nós passamos por momentos difíceis, mas Jesus está no barco. E Ele sempre acalma a tempestade. Quando está no barco, sempre haverá calmaria, porque Jesus está sempre no barco. Amém? Glória a Deus. Chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cegado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde
somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Vamos à palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Eu vou ler somente um versículo para iniciarmos essa mensagem, mas depois, no decorrer da mensagem, nós vamos quase que estudar o capítulo inteiro, que é o capítulo 23 de Lucas, um capítulo conhecido como os pesados ais de Jesus para os religiosos da época, não é? Alguns reduzem em 7 ais, porque em algumas escrituras o versículo 14 não consta em alguns manuscritos mais antigos. Mas se contarmos aqui nessa Bíblia que nós temos hoje, são 8 advertências, 8 ais que têm que trazer instrução e despertar o nosso coração acerca deste tema. Versículo que nós vamos ler de início é a grande exortação de Jesus, Mateus 23, versículo 33, quando ele repreende este grupo religioso dizendo: serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Pai, graças eu te dou pela tua palavra, Senhor. Graças eu te dou pelo teu corpo reunido nessa casa. Graças eu te dou, Senhor, pela tua presença neste lugar, pelos louvores que entoamos a ti. Eu rogo, Senhor, que nessa oportunidade o Senhor novamente nos corrija, nos exorte, nos console e nos dirige na tua perfeita vontade, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Fariseus, não é? Quem já leu os evangelhos de Jesus Cristo, os 4 evangelhos, é impossível você não se lembrar desse nome, né? Fariseus, ou então os escribas, e também algumas vezes dito sobre os saduceus. Quem eram esses grupos? Qual era o problema que havia com estes grupos? É importante a gente entender. Há uns tempos atrás eu ministrei uma palavra naquela exortação de Jesus, que se a nossa justiça não excedesse a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Fiz uma abordagem diferente, mostrando que apesar deles terem sido muito combatidos pelo próprio Senhor Jesus, havia virtudes também e procedimentos dignos dos fariseus. E Jesus falou que a nossa justiça tinha que exceder a deles. Fariseus eram um grupo de judeus zelosos, que se propuseram a obedecer toda a lei do Antigo Testamento, toda a lei de Moisés, na íntegra, em pequenos detalhes. Eles eram zelosos, judeus zelosos. Os escribas, ou mestres da lei, em algumas traduções, eram um grupo responsável por fazer cópias das Escrituras. Eram os copistas. E eles também tinham a função de interpretar a lei. É por isso que eles eram conhecidos como mestres da lei. E os saduceus, que eu não vou falar hoje, mas que às vezes aparecia nesses contextos, também era um grupo religioso, que tinha umas outras dificuldades, pois eles se associaram muito com a política da época, e já não criam mais na reencarnação, e nas questões espirituais, eles começaram a viver mais o mundo, a política do mundo, associado com a igreja, e começaram a se distanciar do espiritual. Esses eram os 3 grupos que é citado nos evangelhos com bastante frequência. Mas o que me chama a atenção, e essa palavra brotou no meu coração, é que Jesus, ele acolheu a tantos. Amados, Jesus, em momentos em que estava a ponto de apedrejar uma mulher que foi pega em adultério, Jesus teve compaixão e misericórdia, e essa mulher foi salva, foi perdoada. Jesus tocava nos leprosos, uma classe de pessoas rejeitada na época, devido à sua enfermidade. Jesus chegava a tocar eles, se aproximar deles. Jesus muitas vezes comia com
publicanos, cobradores de impostos, que eram um povo também bem odiado na época, porque eram judeus e ainda exploravam o seu próprio povo. Aliás, Jesus levou um título que pouco falamos. Jesus é conhecido como amigo dos pecadores. Amigo dos pecadores. E esse Jesus que abraçou a todos de uma maneira ímpar, de uma maneira misericordiosa, amorosa. Poucas vezes nós encontramos Jesus agindo de uma forma tão áspera, tão forte com alguém, e principalmente com um grupo de pessoas. E é exatamente esse grupo de pessoas, conhecido como os fariseus, os mestres da lei, foi o grupo que Jesus mais se dirigiu de forma dura contra eles, muito duras. Essa introdução que nós lemos, ele chega a chamá-los de raça de víboras, não é? Raça de víboras, quem vos induziu? Como é que vocês escaparão da condenação eterna? Os fariseus foram muitas vezes chamados pelo próprio Senhor Jesus de... Qual era o adjetivo? Ninguém vai arriscar? Hipócritas, não é? Quase que nós associamos fariseu com hipocrisia, porque Jesus várias vezes falou, vocês são hipócritas. Mas o que eu quero levar vocês nessa oportunidade, meu querido, a pensar comigo é, será que um fariseu, será que um mestre da lei, eles já entraram nessa seita ou religião, propensos a serem o que eles estavam sendo, destinados ou programados a serem exatamente aqueles que inverteriam os valores, que seriam hipócritas? Não creio nisso. Os fariseus eram compostos de judeus zelosos, de gente que tinha no coração um propósito correto de andar com Deus, de servir a Deus. Mas algumas coisas foram acontecendo no decorrer dessa caminhada, que levou esse grupo, que deveria ser um exemplo para toda a nação, a serem reprovados pelo nosso Senhor Jesus de forma muito dura e áspera. O que eu quero nessa oportunidade? É que a gente pense, e por isso o tema é um desafio. Fariseu? Eu? Será que eu posso estar me parecendo com o grupo mais odiado da Bíblia? Será que a minha religiosidade tem me levado a ser parecido com aqueles que Jesus reprovou de forma severa, ao ponto de dizer que eles não escapariam da condenação? Será que a igreja hoje, a igreja atual, está se parecendo ou se deixando moldar por padrões e doutrinas semelhantes a dos escribas e fariseus? Este é o ponto que eu quero trabalhar, porque Deus tem trabalhado comigo. Não estou aqui para bancar um de super santo, mas simplesmente de atalaia de Deus, para trazer uma palavra que possa nos confrontar nessa oportunidade. Amém? E dentro desse tema, eu quero analisar esse capítulo 23, que é um dos capítulos mais fortes em combate aos fariseus e escribas, e descobrimos nas suas doutrinas, na sua maneira de viver, o que eles faziam que Jesus estava reprovando de forma muito dura. Vamos comigo? Eu separei 5 pontos aqui que eu acho importante nós analisarmos na conduta dos fariseus e trazemos para os nossos dias, trazer para a nossa vida. E a primeira delas é que este grupo de pessoas, eles não praticavam o que eles ensinavam. Eles ensinavam de forma muito linda, muito bela, mas eles não praticavam nada do que ensinavam. E Jesus os advertiu seriamente, do versículo 1 ao 4, desse capítulo 23, onde nós vamos ficar. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus, eles se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhes dizem.
mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar só um dedo para movê-los. Olha que coisa interessante, ele fala assim, olha, os fariseus, os escribas, eles estão assentados na cadeira de Moisés. O que Jesus estava dizendo? Que eles se tornaram os responsáveis por propagar e ensinar a lei de Deus. A lei dada a Moisés. E até aí não tem nada de errado nisso. Jesus não os condenou porque eles eram aqueles que ensinavam a lei. Ao contrário, preste atenção que ele diz assim, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles estão lhe passando. Tudo o que eles estão ensinando, tudo o que eles estão dizendo. Mas aí então Jesus acrescenta, mas não faça o que eles fazem. Porque até o momento em que eles ensinavam, eles estavam ensinando a palavra de Deus, e a palavra de Deus é certa e verdadeira, não tinha nenhum problema. Sabe, amados, Deus usa de várias maneiras para levar a sua palavra. Até mesmo em mensageiros que infelizmente estão sendo reprovados. Mensageiros que não estão de acordo com os princípios e padrões bíblicos. Era o caso dos fariseus. Mas mesmo assim Jesus falou, olha, o que eles ensinam está correto. Podem seguir, podem fazer. Mas há um problema muito sério, isso eu reprovo neles. E isso eu os exorto com frequência. É porque eles ensinam, mas não vivem. Ensinam, mas não vivem. Amados, Jesus combateu essa prática deles, porque essa prática, ela é destrutiva. Preste atenção no que Jesus fala, aí no versículo 15. Ele diz assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem, o 13, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, e vocês mesmos não entram e não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Vocês não entram e ainda atrapalham a entrada daqueles que gostariam de entrar. Do que Jesus fala? Da mesma situação. Porque quando eu e você nos tornamos cristãos, servos do Deus Altíssimo, e nos propomos a passar para o mundo uma mensagem de salvação, uma nova maneira de vivermos nessa terra, quando nós nos propusemos a evangelizar, ensinando o correto, meu querido, se nós não praticarmos aquilo que nós ensinamos, nós estaremos na porta de entrada do reino, impedindo e atrapalhando aqueles que querem entrar, porque nós não entramos e não deixamos os outros entrar. Várias são as situações que eu tenho presenciado, e que o Senhor tem me mostrado através da vida, do convívio social, de pessoas em Cristo, que propagam a mesma fé minha e sua, e que corrigem as outras, e que falam do amor de Cristo, mas dão um péssimo testemunho de vida. Recentemente um amigo meu me falou, olha, eu vi ele acusando uma pessoa por um erro, mas eu vi, foi ele quem fez. E depois ele acrescentou, e ele é aquele da igreja. Ele é aquele que leva a palavra, é aquele que ensina. Em outras palavras, ele estava dizendo para mim, como é que eu posso ir lá também? Como é que eu posso estar com ele? Meu querido, em todas as escrituras, Jesus nos convida, não para sermos ouvintes da palavra, mas gente que pratica, gente que vive o Evangelho de Jesus Cristo, porque só assim o mundo verá Cristo em nós. Palavras são importantes, às vezes, mas ações, atitudes, é o que marcam a vida das pessoas. São Francisco de Assis tem uma frase que diz assim para os seus discípulos, vamos sair para evangelizar,
E se necessário for, falemos alguma coisa. Evangelizava como? Sem falar? Evangelizava com vida, com exemplo, com partilha, com amor, com características de Cristo. Os fariseus estavam sendo reprovados nesse quesito, meu querido, porque ensinavam bonito, mas não praticavam nada do que ensina. Não vai funcionar. Ei, psiu, não vai funcionar. Você quer um marido mudado? Você tem que mudar a sua maneira de ser, para que ele veja Cristo em você. Não é batendo de frente, não é confrontando, não é brigando, não é gritando mais alto para mostrar que você não é submisso ou que você é o quem manda em casa. É seguindo os princípios de Cristo. É pagando o mal com o bem. Só assim eles verão Cristo em nós. E a mensagem terá efeito. A mensagem terá a função na qual foi enviada. Ai de vocês, fariseus. Além de não entrar, vocês estão atrapalhando aqueles que querem entrar. Como isso dói no meu coração, amados. Jesus falou que os escândalos haveriam de acontecer. Mas ele acrescenta uma sentença pesada. Ele diz, mas ai daqueles por meio dos quais o escândalo nasceu. Melhor lhe fora amarrar um moinho no pescoço e lançar ao mar. Como igreja do Senhor, nós temos que vigiar as nossas condutas. Segunda coisa que os fariseus praticavam, e que Jesus as condenou, eles buscavam sempre aplausos e reconhecimentos. A maior parte das exortações que o Senhor dava aos fariseus, você vai encontrar lá essa frase. Eles buscavam, eles queriam ser vistos pelos homens. Quando a gente recorre lá no Sermão da Montanha, onde Jesus também tem várias exortações ali acerca dos hipócritas, associando a hipocrisia ao fariseu, ele fala sobre a oração. Vocês, hipócritas, gostam de orar na praça porque vocês querem ser vistos pelas pessoas. Vocês, fariseus hipócritas, vocês dão esmola, mas vocês tocam o sino na cidade, para que todo mundo saiba que vocês deram, porque vocês querem ser vistos pelos outros. O nosso relacionamento com Cristo, meu querido, a nossa religião nunca poderá ser pautada por aplausos ou reconhecimentos humanos, porque você deixa de oferecer a Deus a sua oferta para receber glórias humanas. Quando você começa a mudar este foco tão importante da fé cristã, que Jesus ensinou várias vezes, dizendo, fecha a porta do teu quarto. Quando você der com a tua mão direita, a tua esquerda não saiba. Jesus nos desafia a um relacionamento de secreto, a uma adoração que é principalmente somente a Ele. Mas quando nós começamos a ter interesse pelos aplausos, quando nós começamos a ter interesses, como aí nesse texto, esse sim é o versículo 15, que os fariseus foram reprovados, ele diz, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra, mar, para fazer um convertido, e quando consegue, vocês o formam 2 vezes mais filhos do inferno. Ali em cima, quando nós lemos sobre a prática cristã, ele volta a dizer, tudo o que fazem, versículo 5, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Olha que coisa interessante, continua no versículo 5, eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Eles gostam do lugar de honra dos banquetes e dos assentos mais importantes na sinagoga, de serem saudados na praça e de serem chamados de rabi. Para quem não sabe, eu também precisei pesquisar sobre esse filactérios.
Filactérios eram umas caixinhas que eles faziam pequenininhas e que dentro continha textos da lei, textos bíblicos. E eles fixavam muitas vezes na testa essas caixinhas e nos braços. Por quê? Para que todos vissem. Para que os homens pudessem ver. Oh, quão espirituais são os fariseus. Eles carregam até mesmo a lei amarrada no seu corpo. Pegaram um texto lá do Antigo Testamento e trouxeram ele na íntegra, no sentido mais absoluto. Onde a lei dizia, olha, que não seja tirado da sua vida a lei deste livro, atas ao teu pescoço. Eles então faziam, mas qual era o propósito? Ser visto pelos homens. Ser chamados de mestre. Como eles gostavam dos títulos. Amado, você quer ser um pastor, uma pastora, para ter o título? Eu sou o pastor fulano de tal. Eu sou a pastora fulano de tal. Qual é o propósito? Você está mesmo desejando cuidar de vidas, abraçar as ovelhas, se sacrificar por elas? Ou será que nós também estamos, sem perceber, entrando num farisaísmo de hipocrisia, e gostamos de títulos, mas não queremos nada com aquilo que o título teria que nos levar a fazer? Cuidado, porque o farisaísmo, ele entra sorrateiramente. Eu acredito, amados, que cada um que está aqui hoje neste lugar, e cada um que vai se propor a ouvir uma mensagem dessa, é alguém que tem um desejo de agradar a Deus, é alguém que tem um desejo de servir a Deus, senão estaria em outro lugar, estaria vendo outra coisa. Mas esse espírito farisaico é sorrateiro. Ele vai entrando sorrateiramente, quando você menos percebe, você está tendo práticas semelhantes. Oh, meu querido, cuidado, quando o nosso coração começa a se inclinar para receber aplausos. A gente tem que vigiar muito sobre isso. Quando às vezes nós terminamos uma mensagem, sempre tem algum irmão que chega na gente, nossa, que mensagem abençoada. Essa mensagem veio de Deus. E nós temos que ter muito discernimento para assimilar isso, porque senão você começa a gostar de aplauso. Como diz um pastor que eu respeito muito, Luciano Subirá, ele diz assim, quando eu recebo elogios acerca da mensagem, o incentivo eu pego para mim e a glória eu dou a Deus. Nós temos que ter essa separação. Como incentivo é uma bênção, porque te anima a querer preparar mais, a querer estudar mais, a querer servir mais. Mas cuidado para você não ser dependente de reconhecimento dos homens. Se você começar a querer o reconhecimento dos homens, Jesus disse assim, você já recebeu a sua recompensa. Qual é a recompensa? Tapinha nas costas. Mas quando você foca novamente para o Rei dos Reis, é para Ele o meu servir, é para Ele a minha entrega, é para Ele. Aí Ele mesmo diz que no secreto te recompensará. Aleluia. Os fariseus, sem perceber, se tornaram hipócritas, buscando o reconhecimento de homens. Terceira coisa que eu percebo na prática deles e que Jesus reprovou. Esses homens levavam vantagem sobre os mais fracos e vulneráveis. Isso é um ponto muito importante para a igreja, para todos aqueles que são do Senhor Jesus. Versículo 14. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas, e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Eles entravam nas casas das viúvas com o propósito do quê? De consolo, de oração, de ajuda. E ali se alongavam, e ali continuavam com interesse, segundo a palavra de Deus, com interesse sórdido de levar vantagem, de saqueá-las,
de aproveitar da fragilidade de uma mulher viúva que talvez nunca mexeu com os negócios, e é bem provável que na época elas não sabiam de nada o que o esposo fazia, como cuidar dos negócios, como administrar o dinheiro. E esses religiosos santos entravam ali com o propósito de dar um apoio, e o apoio era um apoio de interesse, era de fraudar, era de atacar os vulneráveis. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa hoje, que você guarde isso no seu coração como algo precioso. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus sempre está a socorrer e atento aos mais necessitados. Aqueles que têm deficiências, aqueles que são fragilizados pela vida, Deus está sempre atento a essas pessoas. Não ouse se aproveitar dessas pessoas. Não ouse. Você incorre num grande perigo de ser julgado pelo Senhor e colher um fruto amargo na sua vida. Leia as Escrituras. Todo o cuidado era para com viúvas, era para com os órfãos, era para com aqueles que estavam de alguma maneira afastados da sociedade, rejeitados. Deixa eu falar para os jovens agora, porque eu fui líder de jovens muito tempo, e convivi com isso, e reprovei isso, e às vezes isso volta no meio das igrejas. Cuidado, jovens, para vocês não ficar tirando onda, como vocês gostam de falar, de pessoas que são mais fracas, mais tímidas, com brincadeiras que denigrem a pessoa, quer seja no seu porte físico, quer seja na sua maneira de ser. Cuidado, porque Deus está atento aos mais fracos. É o famoso hoje bullying, não é? Que na minha época nós nos importávamos muito com isso. Eu não estou falando, amados, de gente que brinca, e tem estrutura para brincar, e também revida com o outro, e brinca com o outro. Ah, você, seu magrelo, o outro fala, seu gordo, não sei o quê. São pessoas que estão se divertindo. Eu estou falando daquelas que são oprimidas por palavras, e que os jovens muitas vezes não percebem, e se tornam rejeitadas no meio. Vocês podem estar matando espiritualmente pessoas por causa de brincadeiras que não se deve. Na minha época eu exortava muito e tinha muito. Tinha uma galera que era muito animada, que era muito divertida, mas vira e mexe. Tinha alguém que era a bola da vez. A bola da vez. Cuidado. Jesus reprovou os fariseus porque abusavam de pessoas vulneráveis. Nós temos que ter cuidado até nos negócios que nós fazemos. Não é porque a pessoa está numa pior que você vai arrancar a casa dela pela metade do preço. Não é porque a pessoa está precisando de dinheiro e você tem condições e você vai cobrar 10% porque o cartão de crédito cobra isso. Cuidado para você não estar extorquindo gente fraca. Deus reprova isso. Deus reprova isso. Deus reprovou os fariseus que abusavam de pessoas mais fracas. Se você tem condições e pode ajudar, meu querido, e pode emprestar, empreste sem juro nenhum. Sem juro nenhum não dá, tem que alguma coisa, empresta juro normal de mercado, de poupança, de coisa normal da vida. A Bíblia e o Senhor condena de capa a capa aqueles que abusavam de juros na Bíblia, abusavam dos mais fracos e necessitados. E os fariseus, sem perceber, se tornaram pessoas assim. Eu sou um homem de negócio. Qual é o seu negócio? Meu negócio é comprar quando o cidadão está arrebentado, ele não tem para onde correr. Esteja atento ao seu procedimento. Você não é alguém igual aos outros. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nosso propósito não é ficar rico na terra, é herdar o reino dos céus. Nosso propósito não é fazer o melhor negócio, mas é levantar o caído.
Que Deus tenha misericórdia da gente. O Senhor reprovou essa ação dos fariseus, dizendo: ai de vocês. Quarto lugar, de condutas reprováveis dessa classe de religiosos. Não estou falando de pessoas que não conheciam a Deus. Estou falando de pessoas que eram para ser padrão de crentes da época. Eles invertiam os valores espirituais. Eles estavam invertendo valores espirituais. E nós corremos esse risco também hoje de estarmos fazendo semelhante. Versículo 16 ao 24. Ele continua dizendo: ai de vocês, guias cegos. Vocês dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jura pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jura pelo altar, jura por ele, por tudo que está sobre ele. E o que jura pelo santuário, jura por ele, por aquele que nele habita. E aquele que jura pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aqueles que nele se assentam. Inversão de valores. Mais importante era o juramento sobre o ouro. Mas Jesus deixa bem claro para eles: vocês estão invertendo tudo. É o santuário que santifica. É o altar que santifica. E parece que não, mas nós também corremos sérios riscos na nossa carreira cristã de começar a invertermos valores. Se eu perguntar para você hoje aqui, o que é mais importante? Você formar um filho na medicina? Ou você formar um filho que teme ao Senhor como o Senhor da sua vida? Muitos estão invertendo os valores. Minha missão está cumprida, formei meu filho, casei meu filho. Quem é o seu filho hoje? Ah, ele é um danado na vida. Ele é um desordeiro. Ele é alguém que não respeita a autoridade. Ele é alguém que não respeita princípios da palavra. O que é mais importante? Formatura ou caráter? O que é mais importante? Ah, bispo, o bom é os dois. Ah, também acho. O bom é você conseguir formá-lo e ao mesmo tempo eles serem homens e mulheres de Deus. Mas escuta o que eu vou te dizer. Se você inverter os valores, dificilmente isso vai acontecer. Eles poderão ter os dois, e esse é o ideal, porque estudar é bênção, se formar é bênção. Mas se você inverte o valor nessa criação e nessa preparação, dificilmente se tornarão servos de Deus e grandes profissionais, porque você colocou no coração deles que o mais importante é uma formatura que lhe dá renda, é uma formatura que lhe dá prestígio, é uma formatura que lhe garante o futuro, e a mente dele foi focada no ganhar, no ser, no alcançar. Vai faltar a parte principal, vocês estão invertendo valores. Fariseus, vocês estão invertendo tudo. Invertemos valores porque trocamos as coisas. O que é mais importante? Pessoas ou coisas? Na maioria das vezes, estamos invertendo valores. Coisas se tornaram mais importantes do que pessoas. Ter coisas, conquistar coisas, não pode ser mais importante do que vidas, do que pessoa, do que caráter, do que formação cristã. Nós estamos invertendo valores. Quantas vezes eu vejo abertura nos cultos, citar o Salmo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas eu vejo que essa pessoa mesma não tem essa mesma alegria de estar na casa do Senhor. Não, o meu culto a Deus não depende de estar na casa do Senhor. Nós sabemos disso, que nós temos um relacionamento direto com o trono de Deus.
Mas eu também sei, meu querido, que quando nós separamos o domingo, que antes era o sábado do Senhor, e depois da ressurreição a igreja adotou o domingo como um dia principal, não um dia que santifica, não um dia que salva, mas um dia que eu me santifico, que eu separo, para estar na casa do Senhor e ali prestar culto ao meu Deus, em comunhão com o corpo que é chamado igreja. Isso não é tão importante? Isso não é tão importante? Estranho, porque eu vejo uma igreja primitiva, sofrendo uma severa perseguição romana, e quem confessasse o nome de Cristo morria, e eles continuavam insistindo em se reunia nas cavernas, se reunia nas casas, se reunia nos templos, mas não deixavam de prestar culto em comunhão com a igreja. O farisaísmo vai entrando devagar, e ninguém percebe. Se tornamos religiosos, ou o contrário disso, pessoas que nunca faltam, que estão sempre presentes, mas que perderam a essência da vida cristã. Farisaísmo, Jesus reprovou porque estavam invertendo os valores. Jesus continua ali nesse mesmo contexto, da troca de valores. Olha lá o versículo 23, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão um dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, justiça, misericórdia, fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guia cego, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Não é o tema da minha mensagem, mas aqui Jesus deixa bem claro acerca de dízimos, para aqueles que dizem que o dízimo é uma questão somente do Antigo Testamento. Jesus, ao mostrar um defeito dos fariseus, que eram severos e rigorosos neste preceito, eles davam dízimo de hortaliças. Já imaginou isso, meu querido? Você plantar um pé de alface no seu quintal, e lá deu 10 pés de alface, e você tirar um, e trazer como dízimo. Era isso que eles faziam. Da hortelã, do cominho, do endro. E Jesus não disse, vocês são legalistas, vocês estão errados. Não. Jesus advertiu eles pela transferência de valores, dizendo, olha, vocês têm que fazer isso sem omitir aquilo, porque existem coisas que são mais importantes e não podem ser deixadas nunca. E ele cita justiça, misericórdia, fidelidade. Em outras palavras, meu querido, Jesus está dizendo, aquilo que nós fazemos e que tem que ser feito em público, não é maior daquilo que tem que ser construído no nosso interior. Você não pode, no outro extremo, ser alguém religioso que esteja sempre presente, que seja dizimista, mas dentro de você há uma raiz de amargura, há falta de paz, há falta de misericórdia, você não é fiel, você está invertendo os valores. Se fosse para escolher entre não dar o dízimo e praticar isso, você tem que praticar isso. Só que Jesus deixou bem claro, faça isso sem omitir aquilo. Sem omitir aquilo. E aqueles que têm dificuldade em ser dizimistas, eu já até ouvi dizer que até esses ensinamentos de Jesus pertenciam ao Antigo Testamento. Aí eu falei, aí não tem para onde ir. Jesus é o novo, é a nova aliança. Jesus trouxe exatamente o cumprimento do velho. Jesus tirou aquilo que realmente tinha que ser tirado. Nesse mesmo contexto, você percebe isso. Os ritos cerimoniais, a lavagem excessiva das mãos e etc., várias outras coisas. Jesus não falou para continuar com isso. Mas do dízimo ele disse, continue fazendo aquilo, sem omitir isso. Não mude os valores. Não mude os valores. Em todo tempo, Deus ainda prefere um coração transformado
alma generosa, gente misericordiosa, gente fiel. Ele vai continuar priorizando isso. Isso ele disse nas palavras dele próprio, são ainda mais importantes. Quinto e último lugar, que eu aprendo com a reprovação de Jesus aos fariseus, para eu não entrar nesse mesmo caminho. Eles se tornaram cegos e não enxergaram os próprios erros. Versículo 34. Por isso eu lhes estou enviando profetas. Vamos ler o 33 também, que eu li no começo. Serpentes, raças de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A um vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Talvez este erro dos fariseus, meu querido, talvez essa conduta deles seja a pior de todas. Se você não conseguir assimilar as outras 4 que eu falei, se não faz parte do seu contexto, em nome de Jesus, pelo menos esses 5 pontos, você tem que agarrar nele e entender que nele depende a sua salvação. Jesus exortou os fariseus muitas vezes. Jesus diz, olha, eu estou mandando profetas, eu estou mandando mestres. Para quê? Para fazer com que eles se desviassem do curso que eles estavam. Deus nos ama, meu querido. Custou caro demais a salvação de cada vida, de cada alma sobre a terra. E a todo tempo Jesus não mede esforço para buscar o perdido, para buscar aquele que começou certo, mas por vários motivos se desviou, entortou, saiu para a direita, saiu para a esquerda. Jesus manda profetas, Jesus manda mestre. Mas se você não reconhecer o erro, você nunca se arrependerá. E não havendo arrependimento, a principal mensagem de Jesus quando começou reconciliação. A principal mensagem de Jesus quando começou o seu ministério, e até mesmo do seu precursor João Batista, foi: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. O fariseu insistiu e continuou nessa mesma linha, porque não tinha capacidade de reconhecer os próprios erros. Todos nós temos essa dificuldade, meu querido. Todos nós. Talvez seja a arma que o inimigo mais usa para destruir, atrofiar a nossa vida espiritual. Levar você à autojustiça e não consegue ver os erros. Eu sou um fariseu. Eu sou um fariseu. Não sou como aqueles que estão lá fora. Foi um dos ensinos de Jesus, que está aí nas Escrituras. Uma parábola que ele contou do fariseu e do publicano, que ambos foram ao templo para orar. E o fariseu batia, ao contrário, o fariseu orava dizendo: graças eu te dou, meu Senhor, porque eu não sou como este publicano. Eu não sei se esse publicano estava perto dele, né? Porque senão dava para pular no pescoço dele, né? Já pensou se orar assim, perto de uma pessoa, e falar assim: graças a Deus, porque eu não sou como esse miserável pecador? O fariseu orava assim: eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo. Aí diz que o publicano foi orar, não erguia a cabeça para o céu de vergonha, mas punha o rosto em terra e batia no peito e falava: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Meu querido, se você não reconhecer enquanto os profetas falam, se nós não atentarmos à voz do Espírito, não haverá arrependimento, não haverá mudança. Não havendo arrependimento, não havendo mudança, diz a palavra de Deus, não sou eu. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O grande problema de não reconhecer é a justiça própria. Você bate no peito porque é cristão, você bate no peito porque foi batizado, porque você já leu a Bíblia, porque você é do louvor, porque você é diácono, porque você é bispo. Nada disso importa, nada disso importa. Se você não desenvolver a sensibilidade
E pedir para o Senhor sempre: Senhor, abra os olhos espirituais da minha vida, para que eu veja e encontre logo o arrependimento e muda a minha rota. E muda a minha rota. Os fariseus não tiveram essa humildade. E muitos deles pereceram sem conhecer verdadeiramente o Salvador. Nossa, bispo, que palavra dura hoje. Não é dura não, uma palavra abençoada. Sabe por quê? Se nós não confrontarmos a nós mesmos, quem nos confrontará? O Espírito fala, a palavra fala, os profetas falam. Você tem que olhar para tudo isso e falar: tenho sido eu um fariseu? Fariseu? Eu? Que o Senhor nos advirta nessa oportunidade, que a gente possa aprender com eles como não fazer, porque eu não quero ser reprovado pelo meu Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A Bíblia fala que haverá no céu a recompensa de cada um pelas suas obras. E a Bíblia fala de galardões. E vai ser diferenciado. Quem é que poderia se comparar a um apóstolo Paulo? Eu diria como João Batista: não sirvo nem para desatar a sandália dos seus pés. Mas entre esses galardões que nos esperam, a recompensa que vem do Senhor, a minha oração e o meu prazer, eu estou sendo sincero diante de Deus e Ele o sabe, é simplesmente ouvir do Senhor naquele dia: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Servo, só isso. Servo bom e fiel. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, graças eu te dou, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. É mais cortante, Senhor, do que uma espada de 2 gumes. Somente ela, Senhor, penetra no mais íntimo do nosso ser. E ela tem o poder de fazer a divisão, de discernir as coisas. Pai, que o Espírito da Tua palavra trate conosco nesse dia. Trate conosco nessa oportunidade, Pai. Ninguém se programou para ser fariseu. Mas às vezes, Senhor, na caminhada, adotamos condutas e princípios e doutrinas semelhantes a deles, mas foi o grupo religioso mais combatido e reprovado pelo Senhor. Leva-nos a enxergar as nossas faltas, Pai. Leva-nos a voltar ao primeiro amor. Leva-nos a voltar, Senhor, a vivermos a essência do Teu Evangelho. Pai, fala com a Tua igreja mais uma vez. Fala com o Teu povo, Senhor, de forma pessoal, individual, Senhor. Tu és Senhor da igreja. Tu és Senhor das nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela oportunidade, em nome de Jesus. Erga a tua mão para o céu, meu querido, que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Tenha um bom domingo com a graça do Senhor. Yeshua.